Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e hoje nós daremos continuidade ao assunto que já temos tratado há algum tempo e que inclusive foi citado no vídeo de ontem, onde nós mencionamos que o candidato à presidência da Argentina, Milei, o mais provável eleito naquela eleição em outubro, teria dito que faria a dolarização da economia caso eleito, mas ao mesmo tempo nós vemos um movimento contrário no mundo inteiro, ou pelo menos em grande parte do mundo, aquilo que seria pelo menos mais de 50% da população nos países que estão falando em desdolarizar, dentre os quais Brasil, China, Rússia e outros. E aí tem um artigo aqui bem interessante chamado O Custo Real da Desdolarização, dizendo que não é bem assim, que não é tão fácil, tão simples eles fazerem isso. Só que esse artigo foi escrito por Ben Steele, e aí se nós formos ver quem é ele é o diretor de Economia Internacional do Conselho de Relações Exteriores. Então, ele tem vamos dizer assim, um interesse que o dólar se mantenha. Portanto, quando nós lemos uma análise dele, temos que entender que há esse viés. Mas é uma análise interessante mesmo assim e ela é bem recente, agora do dia 16. Ele diz o seguinte: apesar dos desafios atuais, o status do dólar americano como a principal moeda de reserva do mundo continua sendo parte integrante do sistema de comércio multilateral como o conhecemos, por enquanto sim. Embora atualmente não existam alternativas viáveis que possam usurpar o dólar, a maior ameaça à sua hegemonia vem do próprio governo dos Estados Unidos. Então ele não está dizendo que essa oposição aí seria realmente um problema, mas que o próprio governo é que está causando os problemas que podem levar o dólar a se enfraquecer a nível mundial. No final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos representavam mais da metade da produção econômica mundial e das reservas de ouro. O Reino Unido estava efetivamente falido, com os remanescentes da área da Libra unidos por controles de capital e comércio. Assim que a Libra esterlina se tornou conversível, em julho de 1947, devido à insistência dos Estados Unidos, ela sucumbiu à pressão da venda avassaladora. O dólar, que estava atrelado ao ouro a 35 dólares a onça, foi impulsionado pela posição privilegiada dos Estados Unidos dentro do recém-formado Fundo Monetário Internacional, o tão comentado FMI, que é o fantasma utilizado para assustar os povos mundo afora por governos perdulários, e que gostam de fazer dívidas, mas não gostam de pagar os juros depois. Enquanto os Estados Unidos respondem hoje por apenas 25% da produção global, veja que ele caiu bastante, porque ele transferiu muitas das suas fábricas para a China, então ele era responsável por mais de 50% da produção, hoje é 25%. Mas o dólar continua envolvido em quase 90% de todas as transações cambiais. Apesar de seu papel central no comércio transfronteiriço e nos empréstimos, no entanto, a participação do dólar nas reservas cambiais do Banco Central caiu de 72% em 2000 para 59%. Isso ele está falando do Banco Central norte-americano. Então, o próprio Banco Central norte-americano parece não estar mais confiando tanto no próprio papel. Dadas as recentes duras críticas à política monetária dos Estados Unidos por parte de autoridades da China, Rússia, Brasil, Arábia Saudita e outros lugares, e críticas, vamos ser bem sinceros, que até tem fundamento, porque se esses países tinham reservas em dólar, e aí de repente os Estados Unidos resolveu imprimir um monte de dólares naquele período do flagelo, usando o flagelo de desculpa, mas ao mesmo tempo desvalorizando o dólar e por consequência sendo obrigado a pagar menos, porque a partir do momento que as pessoas que tinham o dólar tiveram o poder de compra diminuído, eu não sei quanto, mas vamos dizer que pela metade, então ele meio que caloteou, entre aspas, a dívida pela metade. Claro, isso gerou inflação dentro do seu país, mas pior do que isso, ele gerou falta de credibilidade. Se você tinha 100 dólares na carteira, hoje esses 100 dólares já não compram mais do que compravam antes. Mas o dólar não se desvalorizou em relação ao real, porque o real também foi impresso em grande quantidade. Então nós tomamos choque duas vezes. Uma por conta da desvalorização do dólar, porque o Brasil tinha reserva em dólar, e aí, além de tudo, ainda o real também se desvalorizou. Então se você vai agora com reais querer
trocar, comprar dólar e comprar nos Estados Unidos, as coisas já não são mais tão baratas como eram antes de todo esse movimento aí que foi feito de 2020 em diante, né? Então eles dizem que por conta disso pode parecer que o reinado incontestável do dólar está chegando ao fim, com consequências econômicas globais de longo alcance. Mas é importante ressaltar que a maior ameaça ao domínio do dólar não vem de alternativas competitivas, mas do próprio governo dos Estados Unidos. Lógico, desvalorizou a própria moeda, né, e descredibilizou ela. O recente impasse sobre o teto da dívida federal, que ameaçou desencadear a instabilidade financeira global, é um exemplo disso, né? Quanto mais eles estão devendo, mais viável é imprimir dólares. Só que aí causa um outro efeito, a falta de credibilidade. Daí aquele instrumento que dava tanto poder para os Estados Unidos, caso ele seja substituído, porque é a moeda de troca internacional, né, acaba se esvaindo das mãos deles. Então eles estão numa sinuca, né? A perspectiva de repetição interminável desse conflito partidário imprudente levou a Fitch Ratings a rebaixar a classificação de crédito do país de AAA para AA+. Isso já tinha acontecido no tempo do Obama uma vez, né? Levantando dúvidas sobre se os investidores globais podem continuar confiando na total fé e crédito do governo dos Estados Unidos. Só que, por outro lado, não, mas então lá não está tão bom, mas vocês, não sei se acompanham a Bolsa aqui no Brasil, ela em mais de 40 ou 50 anos, eu já não tenho certeza, mas em mais de 4 décadas certamente, ela nunca sofreu tantas baixas seguidas um dia após o outro. Por quê? Porque o dinheiro estrangeiro está simplesmente fugindo do país. Ainda não há uma explicação exata do porquê, do motivo, mas eu imagino que isso tenha a ver com a visão que eles estão tendo de que as taxas de juros nos Estados Unidos não vão baixar por algum período, e porque estão farejando, na minha opinião, né, que algo pode não acabar bem com esta reforma tributária que estão fazendo. Nós vemos aí que muito brasileiro não está mais investindo, simplesmente não quer mais investir em nada, não sabe mais do futuro, está numa insegurança. E se o brasileiro está inseguro, ele não investe, ele não acredita, a economia começa a travar. Se a economia começa a travar, o estrangeiro não está aqui para perder dinheiro, ele simplesmente zarpa, vai embora, né? E aí as bolsas caem como estão caindo dias e dias seguidos. É óbvio que é muito mais complexo do que isso que eu falei, mas isso é um pouquinho, né, do que pode estar por trás disso. Mas uma ameaça ainda mais imediata ao domínio do dólar é a sua crescente utilização como um instrumento de ataque, digamos assim. Embora as sanções lideradas pelos Estados Unidos tenham sido amplamente ineficazes em mudar o comportamento dos regimes autocráticos da Coreia do Norte, Irã e Rússia, elas infligiram consideráveis prejuízos econômicos, e assim como o uso excessivo de antibióticos alimenta a resistência antimicrobiana, o uso excessivo de sanções leva os países-alvo, bem como os alvos em potencial, a reduzir seu envolvimento com o sistema financeiro dos Estados Unidos. A Rússia simplesmente foi expulsa, né, do sistema SWIFT. Causou prejuízo para a Rússia? Causou, mas logo o rublo estava valorizando e hoje ela está, vamos dizer assim, quase que imune ao sistema financeiro internacional. Ela criou o próprio sistema dela, parece que está atrelando com a China. E aí, quem é que perdeu de fato? O Ocidente, né? Que tinha a Rússia dentro do sistema dele. E agora a Rússia então sai do sistema, daqui a pouco a China para de negociar, já estão falando em comercializar com as próprias moedas com o Brasil e assim vai, né? Embora essa evasão seja cara, os custos são triviais comparados aos de, digamos, ter as reservas do Banco Central congeladas ou mesmo apreendidas. Como é que você vai apostar numa moeda que daqui a pouco o governo simplesmente vai lá e captura essa moeda? Você, como cidadão, né, de um país, talvez um dirigente político aí de um poderio maior, tenha mais recursos, é complicado, porque aí perde credibilidade, né? Você só vai... Por que a Suíça tinha tanta credibilidade durante a Segunda G? Que ela se colocou como neutra. No fim das contas não era neutra coisa nenhuma, mas se colocou como neutra. E aí tinha credibilidade. Na época as pessoas aportaram os recursos lá de ambos os lados, né, acreditando que seriam remunerados de volta, né, teriam seus recursos de volta, né, no fim da Segunda G mundial.
Então, comentaristas proeminentes dos Estados Unidos defenderam tais apreensões no caso da Rússia a fim de compensar a Ucrânia pelos custos horríveis da invasão russa. Então, eles tiraram dinheiro do país russo, sequestraram de dirigentes e aí vão, em tese, estão cogitando dar esse dinheiro para reconstruir a Ucrânia. Então, tudo bem, tiraram, a Rússia teve prejuízo, só que aí agora nunca mais, ela vai confiar de botar dinheiro em dólar ou em bancos ocidentais. Mas se o dólar perdesse seu lugar privilegiado, o que poderia substituí-lo? Atualmente, o euro, que representa 20% das reservas globais dos bancos centrais, é a única moeda que poderia realmente servir como substituto. Porque é a única que tem força e credibilidade. Porque moeda, o único valor dela é a credibilidade. Porque o resto é só um papel pintado, um papel com tinta. Então, o valor não está nesse papel com tinta, está na credibilidade de quem garante que ele vai ser pago. Então, quem é que tem mais credibilidade hoje no mundo depois dos Estados Unidos? Que está perdendo um pouco por conta desse uso político do dinheiro. É a Europa, com a União Europeia. Então, é isso aí. Seu apelo, no entanto, é prejudicado pela fragmentação dos mercados nacionais e dívida soberana da Europa, bem como pelas dúvidas persistentes sobre a viabilidade de longo prazo da União Europeia após a saída do Reino Unido. A União Europeia vai permanecer, isso é um fato, até profético, digamos assim. A União Europeia não vai cair. Ela pode, uma hora ou outra, um país sair, depois volta de novo, mas ela não vai terminar. Ela é um dos reinos aí desses 10 blocos que estão se formando no mundo, e ela foi a primeira. Então, o renminbi chinês, que responde por menos de 3% das reservas globais, não é uma ameaça séria à hegemonia do dólar. Dada a deterioração das proteções legais da China, os rígidos controles de capital e os mercados de títulos relativamente subdesenvolvidos, dos quais os investidores estrangeiros retiraram um recorde de 91 bilhões de dólares em 2022. É, mais uma vez, a questão de credibilidade. É um país dirigido por um sistema comunista. Não seria, na minha visão, na minha opinião, um país onde eu colocaria dinheiro, porque os comunistas eles têm muito essa visão de controle, dos recursos, controle de capital. Eles querem o Estado controlar muito aquilo que é privado. Então, como é que eu vou confiar de colocar o meu dinheiro em um país desse? E esse também acaba sendo o problema dessa moeda aí que eles querem criar alternativas, esse fluxo alternativo de dinheiro aí que eles querem passar a negociar, para evitar o dólar, porque todos os países têm esse viés, com dirigentes mais autoritários em relação ao que é privado. A ideia de tributar mais forte, de controlar o fluxo de capital, enfim, Brasil, China, Rússia, são todos países aí que têm essa, imagine, Coreia do Norte, daqui a pouco entrando nisso, as pessoas não vão confiar. Então, qual é a única maneira deles fazerem isso? É na marra. É obrigar o cidadão de dentro do seu país a negociar na marra, impedindo ele, por exemplo, de aportar os recursos dele ou transformar em dólar ou euro ou em alguma outra moeda mais confiável. Então acaba não funcionando do mesmo jeito, porque não vai ter confiabilidade, ele vai ser uma coisa forçada. A não ser que eles adquiram muita confiabilidade, ou aqueles que hoje têm um pouco mais percam, o resto da confiabilidade que ainda tem. É assim que eu vejo, e assim é que parece que o Ben Steele está dizendo também. É mais ou menos o que eu acredito. Ele tem um interesse de que a gente pense assim, mas de fato nesse quesito, por enquanto, ele não está mentindo. Então, para ganhar credibilidade, se demanda atitudes, que tornem você alguém digno de crédito. E, por enquanto, a coisa só vai deteriorando em todo canto. Mas esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.